Olá, pessoal! No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer aí esse porta-moeda ou porta-cartão, porta-chave, o que vocês quiserem, né? Fone de ouvido. Ele é bem simples. Eu estou usando um restinho de fio que eu tinha. Então, vocês vão poder também usar e aproveitar o restinho de fio de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida pode deixar aí para mim. Se inscreva no canal se vocês gostarem dos vídeos, tá? Deixe o like. E agora, os materiais que a gente vai usar, vai ser esse fio, esse barbante. Ele é o número 8, tá? Eu não tenho aí a cor para mostrar para vocês, porque ele já é antigo, mas é um barbante número 8, da preferência de vocês. Para fazer o miolo da flor, eu vou usar fio de lã molê da Círculo. No caso, eu vou usar o branco, né? E o tex dele é um tex 500. Então, qualquer fio aí com um tex 500, ou na verdade, qualquer fio que vocês quiserem, tá? E a agulha vai ser a número 4 e também vou usar uma agulha de tapeçaria. Então, a gente vai iniciar com um círculo mágico, tá? Então, a gente vai puxar ali a nossa correntinha para prender. E vai iniciar fazendo os pontos altos aí dentro desse círculo. Então, a gente vai começar subindo 2 correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. E em seguida, a gente vai fazer 14 pontos altos dentro desse círculo para finalizar com 15 pontos altos, tá? Contando já com essas correntinhas iniciais. Então, aí é só fazer os pontos dentro do círculo, lembrando, né, que tem que ser dentro do círculo para dar certo no final, ficar certinho. Então, só ir ali puxando o ponto dentro desse círculo para fazer os nossos 14 pontos altos, 15 contando já com as nossas correntinhas iniciais, tá? E aí, eu tô usando lã, né? Mas como eu disse, vocês podem usar aí outro fio de preferência, tá? Não vai interferir tanto, vai interferir talvez no tamanho da peça, mas relacionado à estrutura da peça, ela permanece a mesma, independente do tipo de fio que vocês vão utilizar. Então, só continuar fazendo nossos pontos altos aí, para a gente finalizar o nosso meio da flor, né? Então, a gente vai usar basicamente essa cor inicial para fazer o meio da flor e para fazer o detalhe no final. Mas a nossa flor aí é de outra cor, então é importante ter duas cores, né, para dar esse efeito. Finalizando aí os nossos 14 pontos altos, 15 com as nossas correntinhas iniciais, a gente puxa o fio para juntar. E agora a gente vai ali finalizar com um ponto baixíssimo. Então, entrando ali dentro da terceira correntinha inicial, a gente puxa um ponto baixíssimo e já pode cortar o fio para a gente mudar de cor. Então, depois de cortar ali o fio, eu já gosto de puxar ele ali na parte de trás, para já deixar ele embutido, depois a gente só fazer um nozinho, né, e cortar, para a gente iniciar a nossa segunda carreira, tá? Então, já pode pegar aí o próximo fio, que o meu, né, vai ser esse lilás, o barbante número 8, fazer ali o nosso nozinho inicial. E vamos ali entrar em qualquer ponto de base, não vai fazer diferença aí nessa carreira. Então, qualquer ponto de base, você vai fazer o nosso ponto baixo e vai puxar mais 2 correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Nessa carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, nesse caso, né, como a gente fez 15 pontos baixos na carreira anterior, como a gente vai duplicar a quantidade de pontos nessa carreira, a gente vai ter 30 pontos no final. Então, só fazer 2 pontos para cada ponto de base no final, né? Só contar certinho para ter certeza que vai ter os 30 pontos. E essa segunda carreira vai estar pronta. Então, só fazer ponto baixo normalmente para cada ponto de base. 2 pontos altos para cada ponto de base nessa carreira, tá? E aí, vocês poderiam estar usando, né, como eu disse, o mesmo tipo de fio, uma lã, fio molê, nessa carreira aí também não teria problema. Nesse caso, estou usando um barbante 8, que era o que eu queria usar e tinha aqui sobrando, tá? Então, só continuar fazendo. Essa carreira é bem simples também, como a carreira anterior. Na verdade, essa peça inteira ela é bem fácil de fazer. Quando a gente finaliza essa segunda carreira, a gente vai para a terceira carreira, que é basicamente a última carreira mesmo, né? Depois é só acabamento.
Então, seguindo aí, fazendo os nossos pontos altos até o final. Agora aí, chegando no nosso último ponto, né, finalizando os 30 pontos, a gente entra ali no nosso primeiro ponto, na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo para encerrar essa carreira. Já indo para a segunda carreira, a gente começa com uma correntinha, tá? E no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto meio alto. Então, a gente vai passar o fio todo na agulha e no próximo a gente já vai fazer o ponto alto. Nessa carreira agora a gente vai fazer um aumento, então dentro desse mesmo ponto, a gente vai fazer um outro ponto alto. Em seguida, a gente vai fazer um ponto alto duplo no próximo ponto de base. E depois a gente vai fazer mais outro ponto alto duplo nesse mesmo lugar. Então, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, tá? Em seguida, a gente vai repetir 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazer um ponto alto e depois dentro do mesmo ponto, outro ponto alto. Em seguida, a gente vai repetir o ponto meio alto. E eu já vou fazer um ponto baixo, finalizando aí a primeira pétala. Então, a gente segue com essa sequência até o final. Então, agora que a gente já fez o nosso primeiro ponto baixo, que é a nossa correntinha inicial, a gente vai fazer o nosso meio ponto alto. E agora vai ser uma sequência, então, a gente vai fazer de novo 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então, fazendo o primeiro ponto alto, depois outro ponto alto no mesmo ponto, e em seguida, 2 pontos altos duplos dentro do mesmo ponto. Então, sempre essa sequência a partir de agora, tá? A gente vai fazer essa repetição. Agora, olha, outro ponto alto duplo dentro desse mesmo ponto. E no próximo ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, indo para o próximo ponto, a gente faz os 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, tá? Então, é um aumento que a gente faz aí, quando a gente faz 2 pontos dentro do mesmo ponto. E em seguida, a gente repete o meio ponto alto. E já faz o nosso ponto baixo, finalizando aí mais uma pétala, que é a mesma sequência, né? Então, a partir de agora, é dessa forma. A gente segue aí fazendo o meio ponto alto. Depois, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Em seguida, o ponto alto duplo. E outro ponto alto duplo também dentro desse mesmo ponto de base. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, então, a gente vai para o próximo ponto de base, faz um ponto alto, depois faz outro ponto alto dentro do mesmo ponto. Seguimos com um ponto meio alto no próximo ponto de base e o ponto baixo no próximo ponto de base. Então, a gente já vai seguir. Agora, a gente faz meio ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto, depois outro ponto alto dentro do mesmo ponto, né? 2 pontos altos dentro do ponto de base. Em seguida, a gente vai para o próximo ponto de base
E vai fazer a sequência de 2 pontos altos duplos. Indo para o próximo ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, o primeiro ponto, o próximo ponto. Fazer meio ponto alto. E finalizar ali essa pétala com um ponto baixo. E agora, chegando aí na nossa última pétala. Então, seguindo, fazendo meio ponto alto. Seguindo para o próximo ponto, né? A gente vai fazer um ponto alto. Depois, a gente vai fazer outro ponto alto. Seguindo, a gente vai fazer no próximo ponto de base 2 pontos altos, né? Duplos. Seguindo no próximo ponto, né? Com 2 pontos altos. E fechando ali com meio ponto alto, porque a nossa primeira correntinha, né, foi o nosso primeiro ponto baixo, foi da altura do nosso primeiro ponto baixo. Então, a gente vai entrar dentro daquela primeira correntinha inicial e vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aí, a gente já finalizou a estrutura da flor, né, pode cortar o fio, pra gente conseguir fazer o acabamento. Então, ali eu puxo o fio, já gosto sempre de embutir ele ali atrás para não atrapalhar na próxima, com a próxima linha. Então, finalizando ele dessa forma, a gente já vai para o acabamento. Então, a gente pega a nossa cor inicial, né, a cor ali do centro da flor. Ou, se você também quiser, pode utilizar outra cor. A gente vai pegar, a gente vai entrar ali num ponto alto duplo. Então, eu acho interessante escolher ali um daqueles pontos altos duplos que a gente fez na carreira anterior e entrar em algum deles. E eu faço ali um ponto baixo para segurar. Então, a partir de agora, essa carreira vai ser basicamente pontos baixos, né, para fazer o acabamento. Apenas ali naquele vão da flor para dar a pétala que a gente vai fazer diferente. Mas ali a gente segue com um ponto baixo até a gente chegar naquele ponto baixo da carreira anterior. Então, vocês lembram que a gente fazia o meio ponto alto e depois a gente fazia um ponto baixo? Então, quando a gente chegar nesse ponto baixo da carreira anterior, a gente vai enrolar ali o fio. Ao invés de fazer o movimento do ponto baixo, a gente enrola o fio. A gente vai lá no ponto de base, lá do início, e vamos puxar o fio fazendo como se fosse um meio ponto alto. Para dar esse efeito, tá vendo? Por isso que a gente leva o fio até lá embaixo. E a gente segue fazendo ponto baixo em volta, né, da flor, menos dentro desse espaço. Então, a gente segue fazendo esse ponto baixo. Para quando chegar no ponto baixo da carreira anterior, em cima do ponto baixo da carreira anterior, a gente conseguir fazer o efeito da pétala. Então, segue fazendo normalmente o ponto baixo. Quando a gente chega ali, olha, em cima, tá vendo? Do ponto baixo da carreira anterior, a gente laça o nosso fio, a gente vai na carreira lá de baixo, lá de base, do ponto lá da base, e puxa meio ponto alto. E é dessa forma agora até o final. Então, a gente vai seguir fazendo ponto baixo até o ponto baixo da carreira anterior, que aí a gente faz diferente, né? Então, segue fazendo o ponto baixo. Chegando no ponto baixo da carreira anterior, a gente vai lá no ponto de base do início e fecha com um ponto meio alto. Ficando dessa forma, tá vendo?
A partir de agora é só isso. Então, a gente vai repetir essa sequência até chegar no final, tá? Então, só continuar fazendo nossos pontos baixos e o acabamento da nossa pétala. E já chegando ali, fazendo o último ponto, a gente fecha com um ponto baixíssimo, como a gente fecha todas as carreiras, tá vendo? Então, fez ali, chegou no nosso primeiro ponto que a gente começou, é só fechar com um ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai fazer ali a nossa alcinha para fechar. Então, agora a gente vai subir correntinhas, vocês podem subir a quantidade de correntinhas que vocês quiserem, tá? Eu subi 40 correntinhas, mas aí fica a necessidade de cada um, se vocês quiserem uma alcinha maior ou uma alcinha menor, tá? Então, só fazer uma correntinha da altura de interesse de vocês, que a gente vai finalizar ele lá embaixo, puxando com um ponto baixíssimo. Então, a gente volta dentro do mesmo ponto que essa correntinha, que essas correntinhas saíram, e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar. Ficando dessa forma, tá vendo? Ali depois só cortar o fio, né? E já gosto de puxar ele ali pra trás, pra já deixar depois, né? Ficar mais fácil de fazer um nozinho e cortar. Pra deixar ele bem embutido ali atrás. E fica dessa forma, gente, a estrutura. Agora, vocês têm que repetir esse mesmo processo, só que ao invés de fazer uma alcinha grande, vocês vão fazer uma alcinha menor, em torno de 7 correntinhas, né? Que a gente vai passar a alcinha maior dentro da alcinha menor. Então, a gente repete o mesmo processo, só vai mudar aí a altura da alcinha. Esses fios agora é só vocês fazerem um nó com eles e cortar, tá? E agora a gente vai para o próximo passo, que vai ser fechar essa bolsinha. Então, a gente vai fazer aí uma costura, né? Com a nossa agulha de tapeçaria para conseguir fechar, tá? Então, a gente pega ali o nosso fio que a gente utilizou para fazer esse acabamento de fora, para que ele fique bem perceptível, essa costura. Agora, a gente não vai fechar ele inteiro, né? Porque ele precisa daquela abertura para a gente conseguir passar as coisas ali, colocar dentro da bolsinha. Então, eu vou fazer essa medida aí de uma pétala, tá? Então, eu vou deixar essa parte em aberta, eu vou começar a costura ali, então, depois do nosso acabamento ali desse ponto que desce, tá vendo? Eu entro ali dentro daquele ponto, do lado, não do outro lado, do lado já para fora dessa pétala que a gente vai deixar em aberto. Então, agora, só fazer uma costura simples. Então, a gente vai entrar dentro de um ponto. De um lado a gente entra, a gente tem que entrar dentro do mesmo ponto do outro lado. Como as peças são iguais, né? Fica espelhado. Então, sempre vai ser o mesmo ponto. Então, agora é só passar a agulha de um lado para o outro, para a gente fazer a costura, tá? Então, é uma costura bem simples, uma costura aí que poderia ser feita em tecido da mesma forma, só, né, colocando a agulha de um lado para o outro, para a gente conseguir fechar a bolsa. Então, vai ser dessa forma. Às vezes pode ser um pouquinho mais demorado, porque requer um pouco de atenção, mas é bem simples também. Então, a gente vai fazer esse acabamento, a gente vai fazer essa costura em toda a volta da nossa peça, tá? Então, só ir passando a agulha de um lado para o outro, que aí esse vai ser o nosso último passo para finalizar a peça de hoje, tá? Então, só ir finalizando aí a costura dessa forma que eu tô mostrando para vocês, passando a agulha de um lado para o outro.
Então, chegando aí no último ponto que a gente vai costurar, né? Antes da nossa pétala que a gente vai deixar em aberto. Então, passando aí a linha. Aí eu já faço ali, já puxo a agulha por dentro do espacinho, que é para deixar já preso, já fazer um nozinho. Mas também vocês conseguem fazer esse nozinho aí com a própria agulha de crochê. Que nem do outro lado, né? Como do outro lado eu comecei a costura, sobra esse fio, né? Então, eu pego ali a agulha de crochê que a gente utilizou mesmo a peça, puxo o fio e dou esse nozinho aí de acabamento. Depois é só a gente embutir o fio para dentro, né, da peça e cortar. E dessa forma, gente, a peça ela já tá pronta, tá vendo? Depois é só vocês puxarem o fio ali para dentro. Se vocês quiserem fazer um nozinho depois também e cortar o fio, vai ficar perfeito, tá? E dessa forma a peça ela já tá finalizada, é assim que ela fica. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se gostou, deixe o like, me falem nos comentários se vocês têm vontade de aprender alguma outra peça que eu possa olhar para trazer para vocês. Não se esqueçam também de ver os outros tutoriais aqui do canal. Tem um tutorial de bolsa, de saia, de biquíni, de blusinha, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E é isso, eu vejo vocês aí no próximo tutorial.